Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre replicação de dados em sistemas distribuídos. Vamos continuar estudando o modelo de Single Leader, lembrando que o principal objetivo do modelo Single Leader é justamente determinar a ordem dos writes, garantindo então a consistência dos dados em todas as réplicas. Vamos então entender quais problemas podem surgir na estratégia Single Leader. A primeira pergunta que nós podemos fazer é como nós podemos adicionar novos followers, por exemplo, aumentar o número de réplicas ou até mesmo repor, substituir nós que falharam. E devemos fazer isso de modo a garantir que o novo follower ele tenha uma cópia precisa dos dados do líder. Então, uma estratégia amplamente utilizada na literatura e na prática é realizar um snapshot justamente da base de dados do líder. Porém, no contexto de sistemas distribuídos, os dados eles estão sempre em fluxo e os logs eles podem comprometer a disponibilidade. Como assim? Suponha que eu desejo realizar um snapshot. Um snapshot seria como se fosse uma fotografia do banco de dados para ser instalada nesse novo nó. Uma possibilidade seria dar um lock naquele sistema de banco de dados e justamente realizar todo aquele processo de cópia e instalar em um novo nó. Porém, um lock vai interromper a disponibilidade, dado que o líder ele é responsável por processar writes. E não só isso, o que acontece com os dados que estão em fluxo no sistema? Então, é um cenário bastante crítico que deve ser estudado com cuidado. E após ser realizado o snapshot, o update ele pode ser feito a partir daquele snapshot. Vamos então avaliar o cenário onde um follower ele falha. Então, ele vai precisar realizar um procedimento para se recuperar, para voltar a acompanhar. Então, o que vai acontecer? Na verdade, cada follower ele vai manter um log das mudanças dos dados que ele tiver recebido do líder. Então, justamente, quando um follower ele se recuperar, ele vai olhar o seu log e vai comparar aquele log com o log do master, do mestre, do líder. E então, aquela diferença, por exemplo, até a linha 1000, o follower ele recebeu, enquanto o líder ele já está na linha 1500. Então, aquelas 500 linhas adicionais terão que ser transferidas do líder para o follower, de modo que ele possa alcançar, recuperar, estar em igualdade, em sincronismo com o líder. Então, ele vai se conectar com o líder e vai requisitar essas mudanças de dados que ocorreram nesse tempo entre a recuperação e a falha. E então, o follower ele vai aplicar essas mudanças e então justamente vai continuar a receber os streams de dados que dos writes que foram requisitados. Bem, avaliamos o cenário de falha de um follower. Mas o que acontece no cenário de falha do líder? Então, justamente, o primeiro passo é determinar a falha do líder. Um mecanismo muito utilizado para esse objetivo é mensagens heartbeat, mensagens de batidas do coração, onde o líder, a cada X milissegundos, ele deve enviar uma mensagem dizendo I'm alive, eu estou vivo, para todas as réplicas, todos os nós do sistema. Então, a ausência do recebimento do heartbeat dentro de um determinado período de tempo vai implicar a falha de um líder. Bem, identificada a falha de um líder, precisa então escolher um novo líder. Então surge todos os algoritmos estudados anteriormente para eleger um líder. Porém, no cenário de replicação, o melhor líder não é necessariamente aquele com maior ID, como nós vimos na maioria dos algoritmos no nosso módulo de eleição de líder. Mas nesse cenário, o melhor líder é justamente, candidato a líder, é justamente aquela réplica com os dados mais atualizados em relação ao último líder. Bem, depois disso, os nós do sistema eles precisam ser configurados para enviar os writes para aquele novo líder. Então deixo a pergunta, como que
um outro novo sistema ou até mesmo um cliente, ele vai saber para qual líder ele vai enviar. De fato, quem é o novo líder. E os outros followers, eles precisam começar a receber essas mudanças de dados do novo líder. Então, são alguns problemas que podem surgir na falha do líder. Bem, ainda na falha de um líder, o processo de failover, que é justamente de eleger um novo líder para o sistema, algumas coisas podem acontecer de forma equivocada, de forma errada. A primeira delas está relacionada com a replicação assíncrona. Na verdade, o novo líder ele pode não ter recebido todos os writes do antigo líder antes de ter falhado. Exemplo, o líder falhou, mas antes de falhar ele não replicou todos os writes para todas as réplicas do sistema. Então, nós temos um cenário bastante complexo, pois o que acontece se depois que elegeu-se um novo líder, o líder antigo que possui um conjunto de writes que não foi replicados, ele volta para o cluster, para o sistema. Então, o que é que deve ser feito com aqueles writes que residem no líder antigo? Então, o que nós podemos fazer é descartar aqueles writes que não foram replicados. Porém, aqueles writes que não foram replicados podem implicar em perdas para o cliente, para o usuário que solicitou aquela escrita. Além disso, pode acontecer de dois nós ambos acreditarem que eles são o líder. Esse cenário é conhecido como split brain. E por fim, podemos nos perguntar qual é o timeout correto, ideal, antes de declarar um líder como falho, como morto. E aí uma relação de trade-off, um longo tempo para recuperar e failovers desnecessários, pois se o timeout ele for muito pequeno, pode acontecer que por um delay na rede o heartbeat não chegou. Então um nó ele vai erroneamente detectar que o líder falhou e iniciar um processo de failover, mas na verdade o líder está ativo. Então isso vai implicar em um custo computacional desnecessário. Bem, a replicação baseada em líder, ela vai requerer que todos os writes vão para um único nodo, que é justamente o líder. Mas consultas que são apenas de leitura, elas podem ir para qualquer réplica. E então há uma estratégia bastante interessante. Dado que boa parte da carga de trabalho consiste de leituras e uma pequena porcentagem de escrita, o que é um padrão na web, na área de Big Data, nós temos uma opção bastante interessante que consiste em criar muitos followers e distribuir as requisições de leitura entre esses followers. Nós podemos alcançar esse objetivo por meio de um balanceador de carga. Essa estratégia vai remover a carga do líder, pois vai diminuir a probabilidade do líder ser escolhido para servir a atender uma requisição de read. E então as requisições de read vão ser servidas por réplicas que vão estar geograficamente próximas dos clientes. Então nós teremos um aumento da capacidade de servir as requisições de leitura, simplesmente adicionando novos followers. E, na verdade, essa estratégia ela vai funcionar bem em um cenário de replicação assíncrona. Caso contrário, um cenário de replicação síncrona, adicionando novos followers, vai aumentar mais ainda a complexidade no caso de um write, pois o líder vai ficar sim à espera do acknowledgement de todos os followers. Muito obrigado!